Nessa aula do curso de serralheiro, vamos continuar falando sobre as esmerilhadeiras. Hoje nós vamos falar todos os discos que você vai utilizar em serralheria. Você vai aprender hoje a diferença de corte por serragem e corte por abrasão. Você vai aprender também nessa aula aqui. No final fica ligado sobre o gabarito para fazer corte preciso 45 graus em tubo redondo. Fica ligado aí que eu vou explicar para vocês e vocês vão aprender o lado correto de se colocar um disco numa esmerilhadeira. E aí, vai ter muita informação bacana nesse vídeo, então fica ligado até o fim aí. Então, vamos começar a aula? Hoje em dia no mercado existem uma gama, uma infinidade de discos. Esses são os principais que você vai utilizar em serralheria. Então eu vou mostrar para vocês agora cada um deles e para que serve. Esse primeiro disco aqui, todos eles são de 4,5 polegadas, porém existe eles também de 7 polegadas para esmerilhadeira grande. Então eu vou apresentar esses que eu tenho da esmerilhadeira pequena de 4,5 polegadas, tá? Esse é um disco de corte, existe o disco de corte simples, porém eu recomendo para vocês, por ser uma diferença apenas de R$1 a mais, esse aqui é o disco de corte de inox. Tá vendo? Ele é de inox, então ele é mais resistente, ele corta mais. O comum, que é o básico, o que acontece? Ele é uma estrela só, vocês podem ver que aqui tem 3 estrelas, significa que o disco ele é melhor. Quando ele é só uma estrela, ele acaba mais rápido. Então, normalmente esse daqui de 3 estrelas, ele tem uma qualidade superior. Todos os discos vêm com as informações aqui. Por exemplo, está falando aqui que você não pode desbastar, tá vendo? Você não pode bater ele para ele não quebrar. Você deve usar óculos, abafador, luva e máscara. Isso é o correto para se usar utilizando este disco, tá? É um disco de corte e esse daqui não tem a informação de rotação. Significa o que, Fábio? Significa que você pode montar ele assim na sua esmerilhadeira, como você pode montar ele assim. Mas eu vou mostrar o lado correto. Não tem informação alguma. Esse é o disco fino, como vocês podem ver. Para corte, ele só serve para corte, não serve para dar desbaste, porque se você forçar, ele pode estourar. Então, utilizem ele apenas para corte. Existe o disco multi. Por que multi? Esse daqui, ele tem as mesmas informações que aquele, ó, não pode desbastar, não pode bater. Tem que usar os equipamentos de proteção. Ele é feito para esmerilhadeira e ele tem o símbolo de rotação. Ah, Fábio, então qual é o sentido dele? Esse é o sentido de rotação, a seta. Ó, ele tem que girar nesse sentido aqui. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como montar corretamente. Esse multi aqui, ele serve para cortar inox, alumínio, tijolo, plástico, PVC, gesso. Então você pode utilizar ele em diversos materiais. E claro, o aço carbono, então é óbvio, se pode usar no inox, pode usar nele. É um disco muito bom, porque você pode utilizar ele em diversas áreas de segmento. Então numa serralheria também ele é muito útil, principalmente se você precisa cortar parede, ou precisa cortar alumínio, inox, ou plástico, algum tipo de plástico, tá? Esse disco aqui é o multiconstrução. Nós temos aqui agora o disco de corte, existe aqueles mais grossos. Por que eu não tenho aqui para mostrar? Porque aquele disco lá ele é perigoso. Hoje se usa esse aqui é um pouco mais grosso. Esse é o 3 em 1. Ele corta, desbasta e dá acabamento. Então ele serve para 3 funções. Esse aqui sim, você pode colocar ele para você cortar, você pode desbastar e você pode dar acabamento usando ele para lixar, né? Utilizando sempre a esmerilhadeira com calma. Aqui estão as 3 funções: corte, desbaste e acabamento fino, que é a finalização do serviço. Mesma coisa, esse tipo de aqui ele só não pode bater, mas de resto você já pode utilizar ele dando acabamento. Ele é feito para isso e não vai correr perigo. E os mesmos equipamentos de segurança. E também tem um sentido, mas agora ele está com sentido oposto àquele. Aquele é para girar assim, ó. Esse aqui a seta é para girar ao contrário. Então, se é ao contrário, já já vocês vão descobrir como vamos montar ele.
Esse daqui é o disco flap, é aquele disco que tem várias lixinhas grudadas, tá vendo? Ó, colada, para você dar um acabamento. Existe a gramatura dele aqui, esse é 80 e tem 60, tem 100, 120, 140. Quanto menor esse número aqui, mais grosso ele é, mais riscado fica o acabamento. Quanto maior esse número, a gramatura aqui é mais fina e dá um acabamento mais lisinho, tá? Então, se você quer um acabamento bem liso, tipo polido, usa o 120, tá? E tem o 140 também. Esse daqui é um disco onde ele contém também as informações aqui na lateral e ele não tem o sentido, marcando aqui o sentido de rotação. Porém, é óbvio que ele é montado assim na esmerilhadeira com essa parte para fora. Esse é o disco para você utilizar tanto em funilaria quanto em serralheria, que esse disco aqui ele é um tipo de abrasivo que ele não come o metal. Ele é feito para você remover tinta, se tiver uma tinta, principalmente em funilaria, para você arrancar a tinta e não agredir a lataria do carro. Também em serralheria para polir inox. Ele está aqui, ó, dando essa informação para inox. Você pode polir inox com esse tipo de disco aqui, caso você não tenha aqueles kits que existem de 3 discos para você passar no inox até ele ficar praticamente cromado. Então você pode utilizar esse disco aqui. E nós temos também o disco Multiwell. Ele é para você cortar madeira, plástico, madeira com parafuso, prego e gesso acartonado. Esse disco é o disco correto para se usar se você quiser cortar madeira. Eu vou mostrar agora para vocês o disco que vocês nunca devem utilizar. Esse aqui é apropriado para madeira. Ele é feito de metal, tem essas cavidades aqui para que o disco não empene, principalmente na hora que ele aquece. E ele vem aqui colado nele, tá? Isso daqui é soldado a laser. Fragmentos de tungstênio para formar essa parte que vai comer a madeira. Esse é o disco para madeira. Eu vou fazer um vídeo dedicado cortando madeira com ele para vocês verem. Eu até achei aqui com um conhecido um velho disco, porque eu não uso esse tipo de coisa. Esse cara aqui, ó, nunca na vida vocês coloquem numa esmerilhadeira. Eu já vi pessoas cortando madeira com a esmerilhadeira utilizando ele. Não façam isso. Por favor, esse disco, se vir em você, o corte dele é terrível, ele vai dilacerar, ele vai arrancar dedo, ele vai arrancar o que ele tiver na reta. Então, esse disco aqui é proibido, não coloquem ele em esmerilhadeira. Aí vocês podem dizer, mas Fábio, por que existe? Porque infelizmente pessoas fabricam, acabam fabricando para colocar essa porcaria em esmerilhadeira, mas isso aqui pode te mutilar, então não usem ele. Esse aqui é o disco que é fabricado, pode ver, pela Bosch, para você cortar madeira, ó, wood, quer dizer madeira. Esse aqui, eu vou fazer um vídeo e vocês vão ver que legal utilizando ele, tá? Agora vamos colocar o disco na esmerilhadeira e vamos agora mostrar para vocês qual é o lado correto de se colocar um disco. Existe aí dúvidas incríveis. Fábio, tem pessoas que falam assim, Fábio, o lado correto é a estampa para cima. Não, a estampa tem que estar para baixo, porque esse anel tem que ficar fixado no disco debaixo da esmerilhadeira. Existem muitas e muitas informações dispersas na internet. Então aqui você vai aprender o correto, conforme o fabricante explica. Bom, nós temos a esmerilhadeira. Primeiro você tem que descobrir para que lado a esmerilhadeira gira. Então ela tem que estar virada para você, tá vendo? Para cima. Para que lado que ela gira? Ela gira sentido anti-horário, tá? Você vai olhar nela aqui, ó. Ela vai sempre girar no sentido anti-horário. Todas elas giram nesse sentido, esmerilhadeira. Então você vai pegar um disco, por exemplo, esse não tem informação de rotação. Se você colocar ele montado assim, ou você colocar ele montado assim, não tem problema nenhum, porque ele não informa o lado de rotação. Tá bom. Esse daqui informa o lado da rotação. Qual que é o lado da rotação dele? Tá aqui, ó, o sentido e a seta. Ele tem que girar assim. Como que ela gira? Assim, né? A seta tá girando assim. Esse é o sentido dela? Então ele tem que ser assim. Tá aqui a seta. Ele tem que girar nesse sentido. Isso significa a estampa do disco de corte tem que estar para cima. Então decorem isso. Todo disco de corte,
A estampa é para cima, com as informações para você. Você vai tirar. Por que é bom você sempre colocar assim? Primeiro, porque o fabricante está indicando o sentido de rotação, que é esse. Então, esse é o sentido dela. Tá aqui, ó. Esse é o método correto. Você vai colocar aqui e a flange de aperto, na hora de apertar, não vai raspar no abrasivo, porque tem esse anel de proteção. Você vai colocar aqui, ó, e vai fazer o aperto do seu disco. Esse é o lado correto de se colocar o disco de corte. Bom, Fábio, você tem certeza disso? Sim, e o fabricante recomenda exatamente assim, tá? Bom, vamos pegar um outro disco que tem o sentido aqui. Agora esse tá ao contrário. Ó, esse tem que girar assim. Como ela gira assim, eu não poderia montar assim. E também nem conseguiria, porque ele ia raspar aqui na proteção. Ó, Fábio, então como ele tem que ser montado? Aqui tá o sentido assim, né? Então ele tem que girar assim. Desse jeito ele não pode, então eu tenho que virar ele ao contrário. Agora a seta ficou para cá. Para que lado que ele tem que girar? Sentido anti-horário. Como está exatamente assim. Nesse caso aqui agora, você vai colocar a flange de aperto. E claro que nesse tipo de disco eu não tenho como evitar que o abrasivo encoste na flange. Então o fabricante recomenda isso para o disco de corte, tá? Por isso que a flange está do lado de cima. Para o disco de esse aqui é um corte e desbaste, ele é nesse sentido. Por quê? Agora ele tem que girar nesse sentido, porque a seta está virada para lá agora. Então é o sentido anti-horário. Entenderam? Família, tem que ser sempre conforme o fabricante explica. Então, todos esses demais discos, esse não teria como você montar assim, é óbvio. Por isso que não tem o sentido, porque é claro que eles já deduzem que você sabe que a lixa tem que estar para cima. Esse aqui também não. E esse daqui tem o sentido. Então você tem que colocar ele com as informações para cima. Por quê? Porque a seta está indicando aqui, ó, que ele gire assim, ó. Tá aqui a seta, ó, para cá. Então esse é o sentido da esmeralda. Tá vendo que as informações de todo o disco de corte fica para cima. Tá ok? Espero que vocês não tenham dúvida. Qualquer dúvida pode ligar no saque do fabricante do disco, que eles vão te dizer que disco de desbaste geralmente as informações são para baixo, porque é feito o sentido de rotação assim. Os discos de corte com as informações para cima, tá ok? Tanto para disco de 4 polegadas e meia quanto para de 7 polegadas. Bom, houve muitas dúvidas no vídeo anterior de pessoas dizendo assim: Fábio, você deu uma dica legal no final do vídeo, como economizar o disco. Porém, o disco grande, ele vem escrito aqui, ó, para 8.500 RPM, que é o giro da esmerilhadeira grande. Por isso que o disco aqui é de 7 polegadas. Bom, Fábio, mas então se você está dizendo que não pode usar disco grande na pequena por causa do giro, que a pequena tem 11.000 giros e vai fazer com que o disco não suporte e possa estilhaçar causando acidente, por que eu disse que você pode, a hora que ele diminuir e ele tiver com 4 polegadas e meia, você pode reaproveitar ele na pequena? Vou explicar agora para vocês. Esse disco pequeno aqui, ó, por exemplo, que é o multi construção, você pode utilizar ele até 13.300 RPM, ele é até para máquinas mais fortes do que essa de 11.000 giros. Então você vai pegar um disco pequeno desse de corte e vai colocar aqui. Olha a diferença de tamanho. Eu vou colocar o contrário para ficar mais fácil a visualização. Olha o tanto que se tem. Quando é calculado o RPM de resistência de um disco, não é calculado nessa parte de dentro, e sim na parte de fora, no tamanho do diâmetro do disco. Então significa que esse disco aqui, nessa parte de fora, quando ele está desse tamanho, ele não pode exceder 8.500 giros. Esse pequeno não pode exceder 13.000 giros. Então o que acontece? Quando esse disco maior começa a diminuir, automaticamente o tamanho dele diminui, ele vai ficando mais leve, fazendo com que ele seja mais resistente sendo menor. Então, automaticamente, quando ele estiver pequeno, com 4 polegadas e meio, ele vai resistir os 11.000 giros daqui. Uai, Fábio, mas por que você está falando? Mas essa informação não é contida no disco? Não é contida no disco. Por que eu sei? Porque o mesmo material que é feito esse disco mais fino, não esse multiconstrução, mas esse que está aqui, ó,
O mesmo material desse disco é o mesmo desse, não muda nada de um disco para o outro. Qual é a diferença então, Fábio? O tamanho. Tenta imaginar a força centrífuga, ele é pequenininho, ele é menor, tem menos peso, então ele aguenta mais giro. Ele maior, ele não aguenta tanto giro, por isso que quanto maior o disco, mais perigoso também é. Então, quando ele diminuir sendo o mesmo material, e se alguém tiver dúvida pode ligar no saque do fabricante que eles vão te explicar que é o mesmo material disco feito. A diferença está no tamanho. Quanto maior, se um disco desse quebrar um pedaço e você ligar a esmerilhadeira, ela vibra demais, porque o disco é grande, ela chega a trepidar tudo. Então é o mesmo material, não se preocupem quanto a essa informação de você utilizar esse disco na pequena, porque é o mesmo material, só que ele está menor e assim ele aguenta mais RPM. Se esse disco fosse maior, ele não aguentaria o tanto de RPM que ele aguenta. Então, quanto maior o disco, menor tem que ser o RPM. E quanto menor o disco, maior o RPM, até por causa do corte. Eu vou explicar isso agora para vocês. Agora que vocês viram que pode sim o disco sendo menor ser utilizado na pequena, porque menor ele sendo, pode-se aumentar o giro dele, aumentando então a resistência em RPM, vou explicar para vocês agora a diferença do corte feito por serragem e o corte feito por abrasão. Por serragem, como vocês viram na aula anterior a essa que nós tivemos de esmerilhadeira, que eu estava mostrando por serragem, o que acontece? Toda lâmina tem dentes. Por ela ter dente, você tem que ir devagar, então você não pode cortar rápido. Pode ver que toda ferramenta de dente não pode ter um giro alto, o RPM geralmente é baixo. E se você estiver usando uma manual, quanto mais devagar você for trabalhando com calma, mais você poupa a lâmina também, porque evita que ela aqueça demais e comece a dar desgaste nos dentes. Então, quando é metal sendo cortado, igual lâmina de tico-tico, quanto mais baixa a rotação no metal cortando por serragem, mais você vai poupar. Então o corte por serragem é isso, baixa rotação, baixa velocidade de corte para poupar o corte e para poupar também a sua lâmina. Bom, por abrasão, que é os discos abrasivo, porque se chama disco abrasivo, porque ele é por abrasão, ele raspa no material, ele não tem dente, então é raspando, por isso que o metal fica tão quente assim. O que acontece nisso? Se você pôr muita força, como eu mostrei no vídeo anterior, vocês viram, come o disco de uma vez, ele baixa muito rápido. Então, por abrasão, você tem que segurar o peso da máquina e ir com calma. Aí você precisa ir com calma. Só que aí o giro tem que ser maior. Se você pegar um disco abrasivo desse, colocar numa esmerilhadeira com regulagem de velocidade, eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer um vídeo legal de uma esmerilhadeira com regulagem. Se você abaixar a rotação dela, como é as politriz para você polir um carro, que a rotação é bem baixinha, né, 400 RPM, 500 RPM no máximo, se vocês fizerem isso e colocar um disco desse que precisa de 11.000 e tentar cortar, vai acabar o seu disco rapidinho. Por quê? Ele não pode girar devagar, porque senão ele come muito. Então ele tem que girar mais rápido para fazer a compensação, porque é a abrasão. Ele precisa passar lá raspando para fazer o corte. Então, por isso que o disco maior é menos RPM, mas mesmo assim ainda é rápido, 8.500 para o corte, porque também não pode ser tão rápido assim, que senão ele estoura, porque ele é grande, esse de 7 polegadas. Já esse aqui aguenta mais giro, porque ele é menor, é só o tamanho que muda, porque ele está menorzinho, então ele aguenta mais, e ele precisa girar mais rápido para fazer a compensação do corte, por isso esse é 11.000 giros, esse 8.500, é só por causa da diferença de tamanho. Por isso que os discos têm essa diferença de RPM. Se fosse ao contrário, por 11.000 giros aqui, ele estoura. E se você colocar nessa daqui 8.500, ele desgasta mais rápido. É só essa a diferença. Essa então é a diferença entre corte por serragem e corte por abrasão. Bom, não podemos deixar falar de segurança quando falamos de esmerilhadeira. São ferramentas perigosas e que, se bem trabalhadas e utilizando a cautela e os EPIs corretos de segurança, você não tem perigo de se machucar.
Eu queria até mostrar para que vocês entendam bem de segurança os acidentes que ocorrem, mas nós não devemos expor as pessoas. Eu já vi muita imagem, muito vídeo de pessoas que se machucaram, disco que cortou, que a pessoa morreu porque enterrou nela. Aconteceram diversos acidentes, eu já cheguei a presenciar acidente assim. É feio, morrer eu nunca presenciei, mas trabalhando no hospital vi muitas pessoas, inclusive um cara chegar lá com um disco de 9 polegadas, um pedaço cravado no rosto, porque ele colocou numa esmerilhadeira. Então eu tomei a liberdade, família, que nada melhor do que os exemplos. Eu conheci um cara no interior de São Paulo, em Araraquara. Quem conhece Araraquara ou conhecer esse rapaz ou o que aconteceu com ele, por favor, deixa nos comentários abaixo se tiver alguém aí de Araraquara que possa confirmar, para que as pessoas conheçam o testemunho, porque eu gosto de ser bem transparente. Esse rapaz, ele trabalhava com uma oficina de carro, ele ergueu um carro no elevador, eu conheci ele depois do acidente. Ele pegou uma esmerilhadeira grande, pegou um disco de 12 polegadas de policorte, não é de 9 não, é de 12, colocou na máquina e foi entrar para cortar um escapamento que ele estava com pressa. Olha o que acontece com a pressa. Quando ele estava cortando, o disco travou e estourou nessa máquina grande, não era na pequena não. O que aconteceu é que parte do disco decepou uma perna dele, arrancou uma perna fora, a outra cortou, teve um corte muito profundo e ficou pendurada. Ele foi para o hospital, conseguiram voltar a outra perna, conseguiram emendar e, por incrível que pareça, a outra perna que não chegou a decepar, deu rejeição e ele perdeu. Hoje ele anda com uma perna mecânica e a outra perna ele conseguiu emendar. Isso é só um exemplo, eu não posso pôr foto, eu tinha fotos, eu não vou fazer isso para não expor as pessoas e nem o nome, mas se alguém conhecer, vai saber que esse acidente aconteceu numa oficina em Araraquara, interior de São Paulo. Família, aqui eu já vi muito acidente acontecer no hospital, pessoas chegando com o disco no peito, disco enterrado na face, e eu tomei a liberdade de poder mostrar para vocês essas imagens agora. Dá uma olhada, é da WorkSafe. Isso aí não é realidade, tá? É uma dramaturgia mostrando o que pode acontecer com uma esmerilhadeira. Então, deem uma olhada. Ela tá com disco maior do que se pode. Tá vendo a parte vermelha? É porque tá no máximo. O verde é o limite do disco para a máquina. E aí tá mostrando o exemplo de quem colocou um disco maior. E ó, o ideal é menor e com a proteção. Se a proteção tivesse na máquina, o disco não viria na face dele, do profissional. Então é assim que tem que ser utilizado a esmerilhadeira para que tenha segurança. Agora, fazer isso aí, ó, tirar, colocar um disco maior, nunca se deve fazer, porque olha lá o que pode acontecer. Você pode estar cortando, olha, e o disco estourar e vir na sua face, como essa dramaturgia está fazendo um exemplo mostrando o que pode acontecer. Se atentem à proteção, usem luva, usem avental se possível, óculos se possível, protetor facial. Usem abafador por causa do barulho das máquinas. Utilizem também máscara, principalmente por causa do pó do disco. Isso é mais se você forçar que ele gera pó. Se você não forçar muito, não gera quase nada. Porém, é bom se você conseguir usar. Aqui, como é muito quente, eu não consigo usar máscara, tá? Eu sou demais na face, então eu não uso por causa disso. E agora vamos pro final, a dica master para vocês. O corte de 45 graus em tubo. Você vai ver o tubo que você precisa fazer o corte. Esse aqui é um tubo de 1,5 polegadas na parede, na chapa 14. Então o que você vai precisar? Se você não tem uma policorte, você precisa, só tem dinheiro para comprar a esmerilhadeira. Tá começando agora, então se liga nessa dica. Você vai precisar de um pedacinho de cartolina. Cartolina custa 50 centavos uma folha, uma canetinha, uma caneta, um lápis e uma tesoura. Você vai pegar um pedaço do seu material que você precisa fazer o trabalho, vai em alguma serralheria, pede numa boa, com educação, que eu tenho certeza que o cara vai cortar para você sem te cobrar nada. Faz um corte, apenas um corte assim, ó, 45 graus. Ele vai pôr na policorte dele e vai fazer um corte 45 graus. Então tá aqui, ó. Você coloca ela aqui, ó, e enrola ela no tubo. Enrolou ela no tubo, ela tá justinha. Ou você passa a canetinha aqui dentro e marca, ou você também pode fazer isso aqui, ó. Marcar com o próprio material e com a mão. A própria sujeira da mão também já marca. Então, você faz uma marcação no papelão. Dá uma olhada, ele já fez, ó. Tá vendo? Ó que legal. O que você faz? Vem aqui, ó, e faz o corte certinho na marcação, tá? Você faz esse corte aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, bem certinho na quina da marcação do ferro que ficou
a sua cartolina. Você vai fazer o corte, ó. Lembrando que ele é um corte totalmente arredondado. Então você obedece o corte. Se você obedecer esse corte aqui, eu tenho certeza que vai dar muito certo para você fazer, ó. É isso aqui. Poxa, Fábio, mas é simples assim? Será que dá certo? Vamos provar se dá certo ou não. Vamos fazer um corte. Então eu vou puxar o tubo para frente. Então eu vou deixar ela certinha. Você vai enrolar aqui e vai girar aqui ela lá. Ó, não deixa ela torta assim não. Vocês vão deixar ela retinha. Ó, pronto. Ficou, bateu certinho o risco um com o outro. Ó, tá certinho o risco. Então você vai fazer uma marcação com a canetinha. Própria canetinha, ó, você risca o tubo todinho. Riscou o seu tubo, você tira. E agora, para fazer o teste, vamos fazer o corte com a esmerilhadeira. Caso você tenha alguma dificuldade em cortar direto e deixar o disco entrar muito, você pode ir cortando, abrindo a morsa, girando, cortando, abrindo a morsa e girando, tá? Fiz o corte aqui então com a esmerilhadeira, claro, alguma coisa, fica umas imperfeiçõezinhas, tá vendo, ó? Porque é coisinha mínima, não é uma policorte, você tá cortando na mão. Então vamos fazer o que? Vamos pegar aqui um esquadro desse para ficar bem fácil para vocês compreenderem aqui e eu poder gravar para vocês. Vou pegar um magnético, vamos colocar aqui, ó, vou encaixar para vocês verem. Deixa eu acertar aqui e mostrar aqui. Deixa eu mostrar por cima aqui. Dá uma olhada nesse corte. Você faz uns 2, 3 desse aqui até você poder comprar uma policorte e guarda. Aí você anota aqui, ó, tipo 1,5 polegadas, né? Tubo de 1,5 polegadas. Guarda e toda vez que você for usar, você enrola e faz isso. E aí, gostaram da dica do 45 graus? Viu que ferramenta caríssima, uma folha de cartolina? Então, se gostaram, deixa o like. Sempre eu vou deixar uma dica legal nos vídeos do curso de Serralheria, sempre ajudando a família a economizar, sempre com segurança, é claro, e poder assim te incentivar você a fazer o seu próprio negócio, a você começar a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, fazer teus bicos, porque tá aqui. Se você tinha dúvida de como fazer um corte 45 graus que desse certinho depois dessa daqui, meus queridos, é muito fácil. Aqui eu coloquei o esquadro magnético, mas se você colocar o outro esquadro comum também você vai ver que dá normal os 45 graus, tá? E que esse já é prontinho para ficar 45 graus para você soldar, ele já segura para você. Meus queridos, deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas tenham esse conhecimento. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.